Será se você pode fechar os seus olhos e você mesmo possa se conectar com as coisas do Senhor, fazer a sua própria oração de consagração a Ele, a sua entrega, o seu culto. Nós não estamos aqui por acaso, nós não estamos aqui para cumprir um rito religioso, mas nós estamos aqui para aprender, para receber, mas principalmente para dar o nosso culto a Ele. A gente precisa sair das nossas casas com esse intuito, com essa visão. Eu estou indo encontrar com os meus irmãos, é a minha família, é a família que Deus me deu em Cristo Jesus. Mas eu queria mesmo que você aproveitasse essa oportunidade para falar com Ele. Ele está pronto para te ouvir, para te responder, mas nós precisamos nos conectar com eles. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo tão maravilhoso. Obrigado por Jesus naquela cruz que mudou a nossa vida para sempre, mudou a nossa eternidade, mudou a nossa história nesse lugar. Obrigado pela sua palavra, Pai. Obrigado por esse lugar que nós temos para nos reunir com liberdade, para cultuar o Senhor. Pela oportunidade que nós temos de aprender de Ti, pela palavra que o Senhor liberou para essa tarde, pela porção poderosa da sua unção que está aqui disponível, Pai. Nós consagramos a Ti as nossas vidas, nós consagramos ao Senhor esse tempo, esse lugar. Nós damos ao Senhor nosso culto, Pai, crendo que essa tarde será uma tarde de rompimento, de crescimento em nossas vidas, uma tarde onde nós receberemos do Senhor coisas que mudarão, fases, estações e áreas, Pai, que precisam ser afetadas pelo Seu poder. Essa não é uma tarde comum, não é uma tarde qualquer, esse não é mais um culto, Pai. Esse é o nosso melhor culto a Ti. Apresentamos ao Senhor o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável, Pai. Fazemos isso com toda a alegria do nosso coração. Nós Te honramos, nós Te consideramos acima de todas as coisas, Pai. Muito obrigado por esse tempo, em nome de Jesus. Se você crê, dá um glória a Deus bem forte. Se você se alegra em poder estar aqui, aproveita aí, fala com seu irmão e demonstre essa alegria. Diga para ele: olha que bom que você veio. Fala com o irmão que está atrás também, com o irmão que está na frente. Eu quero dar esse tempo aí para você. O nosso culto não é algo que nós entramos calados e saímos mudos, não é assim? Nós chegamos aqui, nós damos o nosso culto ao Senhor, nós temos esse tempo também de comunhão com os nossos irmãos, e isso faz parte da nossa caminhada, isso faz parte do nosso congregar. Vocês estão bem? Animados? Domingo à tarde só vem crente, né? Glória a Deus. O Senhor é bom. Cadê os nossos aniversariantes? Temos alguém que fez aniversário durante a semana ou está fazendo hoje. Nós queremos orar por você, queremos celebrar a sua vida, nós queremos festejar aquilo que o Senhor também tem feito através de você. Pode ser aniversário de casamento, de nascimento, de novo nascimento, não importa, nós só queremos um motivo para orar por você essa tarde. Ninguém aniversariou? Então tá certo, glória a Deus. Nós temos um vídeo para mostrar. Cadê as mulheres? Elas vieram? Alguém aniversariou? Então vem aqui à frente, nós queremos orar por você, glória a Deus. Bênção demais. Você pode vir para cá, nós vamos orar por você. Graças a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Você pode estender para cá a sua mão, vamos orar por ela. A senhora pode ficar aí mesmo. Isso, muito obrigado. Glória a Deus. Estenda para cá a sua mão, vamos orar. Pai, muito obrigado. Obrigado por essa nova estação que se iniciou agora. Obrigado pela estação que foi concluída, Pai. Obrigado por esse tempo de prosperidade, de avanço que o Senhor tem disponibilizado para ela. Nós oramos e consagramos ao Senhor a vida dela, Pai, e essa fase nova que iniciou. Cremos em um crescimento abundante, em uma estação frutífera em todas as áreas da vida dela, em nome de Jesus.
Amém. Uma salva de palmas bem calorosa para ela. E tem um presente também na nossa igreja. A senhora é digna. Pode voltar, pode ficar à vontade. Glória a Deus. Muitos anos de vida e paz, em nome de Jesus. Cadê as mulheres? Eu ia perguntando por elas. Elas vieram hoje à tarde? Ontem nós tivemos aqui na nossa igreja o Rema Café para elas. Foi um tempo especial para as mulheres, esse mês de março, que é o mês da mulher. Ontem nós tivemos aqui essa oportunidade, elas tiveram a oportunidade de estarem aqui juntas e certamente elas receberam algo da parte do Senhor que fez muita diferença para esse tempo e para essa fase da vida, né? Então a gente tem um vídeo, ele está pronto? Queria mostrar aqui um vídeo de alguns momentos, ou dos melhores momentos do que aconteceu no Rema Café para elas. Você que perdeu, mulher, na próxima vez você precisa estar aqui. Não fique de fora, sempre que tiver, venha, traga uma mulher com você e certamente será uma estação, um tempo maravilhoso para vocês. Amém? O nosso Verbo News está pronto? Nós temos aí muitas informações no nosso Verbo News, fica ligado para você não perder nada da nossa programação. De março, culto de celebração, e está começando mais um Verbo News aqui. 29 de março, culto de celebração, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Foi dada a largada para a Maratona Rema 2026. A matéria Realidades da Nova Criação está aberta ao público, com a professora Sânia Evangelista da Igreja Verbo da Vida em Petrolina, Pernambuco. E quem trouxer mais visitantes durante esse período ganhará um ano de Rema pago. Essa é a sua oportunidade de estudar no maior centro de treinamento bíblico do mundo e ter sua vida completamente transformada com todas as mensalidades pagas por um ano. No Rema, a próxima vida transformada está a apenas um convite de distância. Temos uma novidade para você que quer ganhar a sua parcela do Rema paga. O Rema está com a ação 1 por 1, onde você compartilha a palavra, convida pessoas e ainda ganha uma parcela paga a cada convidado matriculado. Cada aluno pode trazer visitantes e quando a matrícula deles é realizada, quem convidou recebe uma parcela paga. Quanto mais pessoas você convidar, maiores são as suas chances de conquistar esse benefício. Para mais informações, consulte as regras e condições na direção da nossa unidade. Durante esse período, o Rema continua com as matrículas abertas. Aproveite, faça a sua matrícula e tenha uma vida totalmente transformada. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina, Altos e Timon. E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva.
Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus. Sempre com a palavra poderosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. No sábado, os jovens VIPs mergulharão em uma atmosfera poderosa do mover do Espírito Santo no Hora VIPs. Será uma noite sobrenatural e você não pode perder. Então, chama a galera e vem. É neste sábado, às 19 horas. A nossa igreja recebeu uma profecia em 2021 de que seríamos como um farol para a nossa região. Assim, iniciamos a primeira fase do Projeto Farol e estamos empenhados na aquisição do terreno onde a nossa nova sede será construída. Seja cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade. Garanta já o seu tijolinho ou a camisa do Projeto Farol. Assim, você vai acelerar a construção dessa grande obra. Ou então contribua através do Pix, teresinaeroporto@verbodavida.com. Visite nosso estande e seja o vestidor dessa visão. Sua generosidade constrói essa grande obra. Hoje queremos te indicar o livro Andando por Fé, do autor Kenneth Reagan. A fé faz a diferença entre a derrota e a vitória na sua vida. Quando você anda pela fé, você experimenta o melhor de Deus, simplesmente porque não há fracasso em Deus. Este livro oferece as ferramentas que você precisa para uma vida vitoriosa de fé. Então, não perca mais tempo. Passe hoje mesmo no Verbo Shop e edifique a sua fé. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Você pode fazer ainda em 2026, então as matrículas estão abertas e a matéria também está aberta, é a matéria Realidade da Nova Criação, com a professora excelente Sânia Evangelista, que inclusive está aqui hoje à tarde e vai ministrar para a gente daqui a pouco. É uma professora excepcional, eu quero encorajar você a vir, aproveita. Se você não conhece o Rema, aproveita esses dias que a matéria está aberta, vem para conhecer um pouco mais, conhece um pouco da sua nova realidade em Cristo Jesus e certamente isso vai te motivar a aprender mais sobre isso e a viver aquilo que a palavra tem para você. O Rema também está disponibilizando, né? A Maratona Rema ainda continua e você que deseja se matricular, você que deseja cursar o Rema em 2026, você pode aproveitar e ter o ano de 2026 completamente pago. Como é que você faz? Aquele que trouxer o maior número de visitantes para esse período que a matéria está aberta, quem trouxer o maior, não é um sorteio, aquele que trouxer o maior número de visitantes tem o ano de 2026 completamente pago. Então vale a pena você divulgar a palavra, sabendo que é desejo de Deus que as pessoas conheçam a verdade. E isso se dá por meio do conhecimento da palavra. Então aproveita isso, traz pessoas para conhecer a verdade da palavra e você ainda pode ganhar um ano de Rema pago através da Maratona Rema ou também por meio da campanha, né, Ação 1 por 1, que cada visitante que você trouxer, que se matricular, você pode ganhar um mês de Rema pago. Então aproveita essas oportunidades, faz a sua matrícula, inclusive ao final você pode passar lá no balcão de informações e lá mesmo você pode se informar e fazer a sua matrícula logo após o culto. Amém, gente? Glória a Deus. Cadê os nossos visitantes? Nós temos alguém que está aqui hoje à tarde pela primeira vez, já vi uma mão levantada ali, eu acho que eu vi outra lá atrás também, se eu não estou enganado. Daqui eu te vi, nem te vi tão bem, você foi muito rápido ao levantar a mão, mas eu queria que você levantasse aí um pouquinho para eu te apresentar a toda a igreja, por favor. E você que está aí próximo a eles, já sabe o que fazer. Cadê o visitante que levantou a mão? É o visitante pela primeira vez ou não? Se não for, não tem problema. Não é a primeira vez, então tá tudo bem. Era para aqueles que estão aqui pela primeira vez. Se não temos ninguém, tá tudo certo. Vamos prosseguir? Glória a Deus. Você pode abrir a sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 4. Vamos adorar o Senhor com os nossos bens. Você se alegra com esse momento? Essa é a oportunidade que nós temos de honrar o Senhor, de dizermos a nós mesmos, dizermos ao dinheiro, dizermos ao nosso Pai, aquele que é o dono do ouro e da prata, em quem nós confiamos, e darmos a Ele com toda a alegria, como a palavra diz que nós devemos fazer.
Gênesis capítulo 4, versículo 3. Aproveita aí esse tempo também para abrir a sua carteira, o seu aplicativo. Abra também a sua Bíblia, tá? Gênesis capítulo 4, versículo 3, a Bíblia diz assim: passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria Abel e a sua oferta. Todavia, não se agradou de Caim e da sua oferenda. E por esse motivo, Caim ficou irado e o seu semblante assumiu uma expressão maligna. Versículo 6 diz: então o Senhor abordou Caim e perguntou: por que estás furioso? E por qual motivo teu rosto está transtornado? Versículo 7 diz: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te, mas cabe a ti derrotá-lo. Ou cabe a ti, em outras versões diz, vencê-lo. Amém, gente? A gente vê aqui um contexto de oferta, e a gente vê algo importante que o próprio Deus, na fala do próprio Deus, ele fala sobre um procedimento. E eu gosto de pensar sobre isso. Ele está diante de duas ofertas que foram entregues. Não é que um deu e o outro não deu. O que a Bíblia está nos mostrando, o texto que nós lemos, é que os dois entregaram. Você conseguiu perceber? Caim e Abel, eles entregaram algo ao Senhor. Mas a Bíblia fala sobre uma oferta que foi aceita pelo Senhor, mas o texto diz que Deus aceitou a Abel e a sua oferta, mas ele não se agradou da entrega de Caim, muito menos da sua oferta, né? Então a gente precisa compreender isso pegando algo que Deus falou quando ele vai se dirigir a Caim. Ele diz: olha, não é certo que se você proceder bem, você vai ser aceito. Quando eu leio esse texto e eu penso sobre esse procedimento, isso nos faz entender que esse momento não é um momento qualquer, não é algo que a gente deve fazer de qualquer jeito, pelo contrário, porque se Deus está falando com Caim e ele cita um procedimento, eu entendo que Deus ensinou isso. Então Deus nos ensina pela palavra qual é o procedimento que eu devo ter ao ofertar, ao dizimar. E é interessante que o apóstolo Paulo vai falar sobre isso lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, e ele vai falar sobre algo que é proposto no coração. Ele diz que não é por constrangimento, que não é por necessidade. O que é isso? Procedimento. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 12, Paulo fala sobre uma disposição do coração para darmos segundo as nossas posses. O que é isso? Procedimento. A gente precisa compreender todas essas coisas para entender como o Senhor deseja que eu faça. Não é eu levantar do meu lugar, ou não é eu fazer um pix de qualquer maneira, mas eu considerar exatamente o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Como eu devo proceder. Quando nós procedemos de qualquer jeito, quando nós fazemos de qualquer maneira, nós vamos fazer qualquer coisa, nós vamos dar ao Senhor de qualquer jeito. E o texto é claro em dizer que Caim, passado um tempo, ou seja, é quando nós ganhamos algo, mas a gente reconhece com a nossa boca: eu reconheço que é o Senhor que me dá, eu reconheço que é o Senhor que é o dono do ouro e da prata. Você reconhece? Mas nós não podemos reconhecer apenas com a nossa boca. Nós precisamos reconhecer isso com a nossa ação, com o nosso comportamento, considerando o procedimento. Aí a Bíblia diz que Caim procedeu de uma certa forma. Ele diz que passado um tempo, é como se ele pagasse todas as suas contas, é como se ele desfrutasse daquilo que ele ganhou. Aí passado um tempo, ele entrega algo ao Senhor. Aí a Bíblia diz exatamente o contrário sobre o comportamento de Abel. Ele diz: no entanto, Abel das primícias entregou ao Senhor. É exatamente esse o procedimento que a gente precisa aprender. Aquilo que eu vou dar ao Senhor não pode ser qualquer coisa, não pode ser de qualquer jeito, mas eu preciso considerar uma forma de fazer. Quando nós compreendemos isso e compreendemos aquilo que Paulo diz, que também ainda é marca do procedimento, ele diz: olha, Deus se agrada de quem dá com alegria. Isso também é procedimento. Então eu queria que você compreendesse um pouco sobre isso essa tarde e você fizesse exatamente isso, com alegria no seu coração. Não é uma ajuda de custo que eu estou dando para a igreja. Isso não é procedimento. A Bíblia não diz isso. A Bíblia fala sobre algo que Deus propôs no seu coração. Isso fala sobre uma honra que nós entregamos ao Senhor. Então nunca vai ser um momento qualquer, não é um momento comum. Esse é um ato espiritual. Isso revela a nossa fé. Isso revela o nível de compreensão que temos das Escrituras. Então separei os seus dízimos, as suas ofertas. Vamos fazer isso com toda a alegria do nosso coração, com toda a honra e com todo o amor ao Senhor, em nome de Jesus. Separei a sua oferta, os seus dízimos. Nós vamos orar.
E você que está nos acompanhando pelo YouTube também pode aproveitar esse momento, aparecer para você um código QR Code. Você vai ser direcionado para as contas da nossa igreja. Você pode utilizar o Pix, você pode utilizar lá atrás as maquinetas de cartão de crédito ou de débito. As tesoureiras estão posicionadas para te ajudar, caso você precise. Ou então você pode utilizar o meio mais tradicional. Um envelope como esse vai estar aí na sua cadeira ou na cadeira à frente. E você não vai perder a oportunidade de dar ao Senhor com alegria essa tarde, em nome de Jesus. Amém? Você pode levantar a sua mão ou o seu envelope. Vamos orar e consagrar ao Senhor aquilo que nós trouxemos. Glória a Deus. Pai, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade que nós temos de conhecer a respeito do procedimento que o Senhor mesmo nos ensinou, Pai. Nós cremos que esse ensino serve para guardar o nosso coração durante toda a jornada que nós temos. Nós queremos dar ao Senhor essa tarde com toda alegria, honrando e considerando o Senhor, aquele que é o dono do ouro e da prata, crendo que haverá multiplicação sempre em nome de Jesus. Vem com alegria, irmãos. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para plantar, voltarão cantando, cheios de alegria. E como a chuva rega a terra seca e transborda a nascente de um rio, nessa chuva danço contemplando minha colheita. Dançar e alegrar com a colheita, dançar e alegrar com a colheita, dançar e alegrar com a colheita. Eita, 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 eita. Dançar e alegrar com a colheita, dançar e alegrar com a colheita, dançar e alegrar com a colheita. Eita, 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 eita. A ti a nossa adoração, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, que em teu coração Cristo seja o centro, todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro, todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro, todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro, todo meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá, com igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus,
Aleluia. Você pode levantar suas mãos ao Senhor nessa tarde, queridos. Nós estamos aqui como casa de Deus nesse lugar. Você carrega a presença do Espírito Santo dentro de você. E você pode liberar da presença que já está aí dentro. Os rios de águas vivas que já estão aí dentro. A alegria do Senhor que já está aí dentro. Ah, queridos, nós estamos na presença daquele que criou todas as coisas. Nós somos a sua igreja. Nós somos o seu corpo nessa terra. E não existe lugar mais importante para estar. Não existe presença melhor. E é nesse lugar que nós nos alegramos. É nesse lugar que nós encontramos a essência da nossa vida. Você pode levantar suas mãos aí onde você está e dizer ao Senhor que Ele é a fonte de tudo para você. Ah, se alegre porque você está num ambiente aonde o Espírito Santo fala, aonde Deus encontra as necessidades do teu coração, querido. Ah, nós estamos aqui como pessoas fervorosas, animadas, alegres, entusiasmadas com a presença dEle, com a palavra dEle. Oh, Senhor, obrigada. Eu quero ouvir a sua voz levantando aí no seu lugar e agradecendo mesmo ao Senhor. Seja grato pela presença do Espírito. Diga a Ele: obrigada, Senhor, pela tua presença. Obrigada porque aqui neste lugar eu posso me alegrar, eu posso me regozijar, eu posso, Senhor, dar a Ti o meu melhor. Eu posso, Senhor, entoar a Ti a minha canção, um novo cântico ao Senhor, ao Deus da minha vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero Te agradecer, Senhor, por toda a palavra que o Senhor vai liberar sobre nós nessa tarde. Eu quero Te agradecer, Senhor, pelo Teu amor, o Teu amor que o Senhor tem nos alcançado, Pai, de forma tão leal e fiel. Obrigada, Senhor, por esse amor que tem sarado, tem curado, tem transformado as nossas vidas. E nós reconhecemos o Teu amor, nós somos gratos pelo Teu amor. E que nós possamos sair daqui mais convictos do quanto somos amados, do quanto somos especiais. Jesus, tudo que você fez por nós demonstra o Teu amor pelas nossas vidas. Ah, você é amado, meu querido, você é amado de Deus, você é amado pelo Senhor. E esse amor, Ele faz com que você se veja na identidade verdadeira. O amor dEle faz você ser restaurado na tua visão, faz você entender que tudo pode estar dando errado lá de fora, mas Ele me ama. Ele me ama, o Senhor me ama. Nele eu sou completo, nele eu sou inteiro, nele eu tenho tudo o que eu preciso. Ele é a minha fonte, Ele é a minha fonte, Ele é a tua fonte. Ah, fonte a jorrar para a vida eterna. A fonte, querido, que não se esgota. Oh, cheia de vida. A fonte de vida, de bondade, de alegria, de regozijo no Senhor. Ah, se alegre na presença dEle nessa tarde. Se alegre porque Ele é bom. Se alegre porque Ele te ama. Se alegre porque Ele tem dado a vitória para você todos os dias. Se você está aqui nessa tarde, querido, é porque você está respirando. Se você está aqui nessa tarde, é porque Ele te trouxe para esse lugar. E nós temos motivos para agradecer ao Senhor. Obrigada, Pai, nós como teus filhos queremos dizer e declarar, Pai, o quanto te amamos e quanto reconhecemos o teu amor por nós, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia, senta um pouco, glória a Deus. Obrigada, queridos, graça e paz. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de ter saído de casa nessa tarde, amém, queridos? Eu sei que o Senhor tem uma palavra para nós, mas sabe, a gente precisa, como igreja do Senhor, cada dia mais, sermos entusiasmados com a palavra, sermos entusiasmados com a presença que nós carregamos, amém? Isso demonstra a nossa fé, né,
naquilo que o Senhor tem falado sobre as nossas vidas. Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: meu irmão, se alegre todos os dias, porque Jesus habita em você, na presença do Espírito Santo. Aleluia, você é casa de Deus, você é morada do Altíssimo. Gente, eu não sei se isso te alegra, mas me alegra saber quem eu sou nele, amém? E a gente precisa realmente se regozijar nisso, queridos. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra no meu coração e eu creio realmente que essa palavra, como foi falado aqui pelo pastor William, ela pode sim estabelecer uma nova fase, uma nova estação na sua vida. Se você agarrar o que você vai ouvir aqui, eu tenho certeza, queridos, que a palavra do Senhor, ela não voltará vazia. Se ela encontrar um lugar para ser semeada no seu coração, ela vai prosperar naquilo para o qual ela está sendo enviada. Amém? Então, o seu coração é uma boa terra? Então, a palavra vai prosperar na sua vida. Amém? Então, e a gente vai falar sobre oração essa tarde. E algo que o Senhor colocou no meu coração, né? O tema dessa ministração é: quando a oração se torna decreto. Aleluia! Você sabia que a sua oração, ela pode se tornar um decreto diante de Deus? E quando nós falamos de decretos divinos, nós estamos falando de uma ordem de Deus para que aquela oração se cumpra? Meu Deus do céu, diga assim comigo: orações se tornam decretos. E você vai aprender quando que uma oração se torna decreto. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 de Reis, capítulo 8, versículo 22. 1 de Reis, capítulo 8, versículo 22. Eu quero trazer para você algo no Antigo Testamento como uma base, uma sombra daquilo que nós vamos ver se cumprindo em Cristo Jesus nas nossas vidas. Amém, gente? Então, 1 Reis capítulo 8, esse texto, ele está falando, e eu só vou contextualizar, é um momento onde Salomão edifica o templo. E depois da construção, eu sei que você deve saber que a construção durou 7 anos, a construção do primeiro templo. E Salomão, quando esse templo foi construído, ele vai dedicar, ele vai consagrar, ele vai separar aquele templo como um lugar santo ao Senhor. E ele vai fazer isso orando. E é interessante que no momento, né, a Bíblia fala sobre isso. Eu queria que você começasse lendo comigo no versículo 22. Diz assim: e pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para os céus e disse: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, que guardas a aliança e a beneficência a teus servos, que andam com todo o seu coração diante de ti. Ele começa fazendo essa oração, e eu quero que você vá lá para o versículo 28 agora, que diz assim: volve-te, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti. Para que os teus olhos, noite e dia, estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Versículo 33. Quando o teu povo Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e se converterem a ti, e confessarem o teu nome, e orarem, e suplicarem a ti nesta casa, ouve tu então nos céus, e perdoa o pecado do povo de Israel, e torna-o a levar para a terra que tem dado aos seus pais. E aí, queridos, só para a gente finalizar aqui, em 2 Crônicas, capítulo 7, no versículo 1, que também está falando desse mesmo momento, quando Salomão está orando, diz assim no verso 1:
E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom e porque a sua benignidade dura para sempre. Queridos, algo que o Senhor muito claramente me trouxe nesse texto, eu quero que você... antes de eu explicar aquilo que Deus colocou no meu coração, tem mais um texto que eu vou ler, porque aí eu leio tudo de uma vez, depois eu explico de uma vez só também. Vamos lá, 1 Reis capítulo 9. 1 de Reis capítulo 9, versículo 3. A gente vê aqui que Salomão vai orar ao Senhor, ele vai dedicar o templo ao Senhor, e o Senhor vai dizer a Salomão, capítulo 9, verso 3. E o Senhor disse: ouvi a tua oração e a súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Então eu quero que você pense aqui comigo. O templo, ele estava sendo edificado nessa época como casa de Deus. Então, na verdade, a arca do Senhor estava ali, e simbolicamente a presença de Deus estava onde, gente? No Antigo Testamento? No templo. Geograficamente, a presença de Deus estava naquele lugar. Então, ele consagra aquele templo ao Senhor, e ele faz essa oração. Ele diz: Senhor, eu fiz aqui um resumo da oração, depois você pode ler ela, mas você vai ver que Salomão está dizendo: Senhor, toda oração que se fizer nesta casa, que você possa ouvir. Que os teus olhos estejam aqui de dia e de noite. E que você possa atender quando as orações forem feitas nesse lugar. Você possa ouvir e livrar o teu povo todas as vezes que eles orarem nesta casa. Só que é interessante que Deus vai dizer assim: Salomão, eu ouvi a tua oração, e eu vou santificar a casa que você edificou. Agora, queridos, presta atenção. Isso é uma sombra do Antigo Testamento. Porque nós sabemos que esta casa, e Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, ela foi temporariamente um lugar da presença. Só que a Bíblia diz que Jesus, ele veio para levantar e edificar a verdadeira casa. Não, eu não sei se você está aqui comigo. Diga assim: eu sou a verdadeira casa. Então, eu quero que você veja algo que está lá no livro de Hebreus. Por favor, vai lá comigo no livro de Hebreus, capítulo 3. E a gente vai ler algo aqui, porque quando a gente voltar para ler no Antigo Testamento, você vai ler com esse pensamento, com esse entendimento. Olha aí o que a Bíblia fala. Hebreus capítulo 3, verso 2. Sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Mas Cristo como Filho, verso 6, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Então deixa eu te dizer, eu vou mostrar isso para você, que essa oração que Salomão fez no Antigo Testamento, essa oração se tornou um decreto. E você vai ver que muitos reis oraram ao Senhor, se baseando nessa oração de Salomão. Nós vamos ver aqui, por exemplo, um momento onde Josafá vai lembrar o Senhor da oração de Salomão e dizer: Senhor, o Senhor confirmou a oração de Salomão e o Senhor disse que a oração que se fizesse nessa casa o Senhor ouviria.
E muitas vezes eles oraram, amados, essa oração, esse decreto. Daniel fez isso. Antes de ir para a cova dos leões, nós vamos ver isso também. Então, entenda algo. A oração de Salomão foi uma oração inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E quando ele fez aquela oração inspirada pelo Espírito, a inspiração de Deus na sua vida é um decreto. Não, eu vou dizer de novo, a inspiração do Espírito Santo no seu coração, enquanto você ora, é um decreto divino. É uma ordem de cumprimento. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Agora preste atenção, fica aqui comigo. A Bíblia está dizendo então que Salomão edificou uma casa e teve a ousadia de fazer essa oração, dizer: Senhor, toda oração que se fizer aqui, o Senhor ouve e o Senhor responde. Agora veja, na nova aliança, Jesus vem e edifica a verdadeira casa. A verdadeira casa, querido, o templo que não vai ser destruído mais, é esse aqui, ó. Diga assim: eu sou esta casa. Então eu quero perguntar uma coisa para você. Se Deus santificou uma casa que o homem edificou, quanto mais a casa que ele edificou. Não, eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Mas se Deus, Ele disse: olha, os meus olhos, Ele vão estar de dia e de noite nessa casa. O meu coração vai estar aqui com você para te ouvir e fazer aquilo que você está pedindo diante de mim. Queridos, você precisa ter a tua confiança de que a oração que esta casa está fazendo, os olhos do Senhor estão aí postos sobre você. Os ouvidos dele estão inclinados para ouvir a tua oração. Meu Deus do céu, diga comigo: hoje eu sou a casa edificada em Cristo Jesus. Você crê nisso, amado? Agora, eu entendo que muitas vezes a gente diz amém, mas a gente realmente não está se vendo como esse lugar santificado pelo Senhor. A gente muitas vezes, querido, não está se comportando como alguém que crê que quando você fala aquilo que o Espírito Santo declara através da tua boca, é uma ordem divina para aquilo acontecer. Meu Deus do céu. Diga assim comigo: o Espírito de Deus habita dentro de mim. Não, mas fala como quem está crendo. Diga assim comigo: o Espírito Santo de Deus habita em mim. E esse Espírito, ele inspira o meu coração a falar a vontade de Deus. A inspiração do Espírito, enquanto você está orando, queridos, nós precisamos aprender a orar inspirados, deixando que Deus coloque no nosso coração a vontade dEle para cada situação na nossa vida. A sua oração não deve ser uma coisa religiosa, porque quando Ele inspira o teu coração e você fala palavras inspiradas, aquilo ali é uma ordem de Deus para se manifestar. E eu quero declarar que as orações que você fizer com essa consciência, elas vão acontecer. Quando você começar a orar com a consciência de que esta casa foi edificada, para que tudo aquilo que você falar, Deus, aquilo que você falar inspirado pelo Espírito de Deus, Deus vai confirmar. Meu Deus do céu, alguém está pegando o que eu estou dizendo aqui nessa tarde? Essa vai ser uma semana de respostas de orações. Queridos, eu não sei você, mas eu fico extremamente empolgada em saber que Deus está com os ouvidos atentos àquilo que eu falo. Sabe que eu percebo mesmo o Senhor inclinando os ouvidos para ouvir a oração daqueles que verdadeiramente estão colocando nele a sua confiança. E quando nós colocamos a confiança em Deus? Quando nós colocamos a confiança na sua palavra. Quando nós confiamos naquilo que a palavra está dizendo, queridos. Hoje você tem a presença do Espírito Santo dentro de você. Abre comigo, por favor, em 2 Coríntios capítulo 3. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 3. Antes da gente voltar para alguns textos do Antigo Testamento. Mas sabe, a palavra de Deus fala que quando a Salomão acabou de orar, Deus confirmou com fogo. Amém, gente?
E o fogo de Deus hoje, ele precisa estar dentro de mim, ele precisa estar dentro de você. E é isso que Paulo fala. Nós precisamos aprender a sermos fervorosos de espírito, gente. E eu vou dizer uma coisa, não é difícil para quem está crendo. Eu vou dizer de novo, para quem está crendo na palavra, ser fervoroso de espírito é a coisa mais fácil do mundo. Porque a própria palavra começa a queimar dentro de você. Quando você está cheio da palavra, a própria palavra, ela vai colocar você em movimento, ela vai colocar você em gratidão, ela vai colocar você, queridos, em passos de fé. Nós precisamos nos encher dessa palavra e do fogo que a palavra carrega. Por quê? Porque hoje você é casa. Hoje você é o templo. Hoje o Espírito está dentro de você para fazer acontecer a vontade de Deus. E sabe como é que a vontade de Deus vai acontecer na terra? Através das orações que os filhos dele vão fazer aqui. Porque as orações que nós fazemos é o que Deus vai validar. A oração que nós ousamos fazer e crer é aquilo que Ele vai fazer se manifestar. E queridos, não tem como você ser inspirado pelo Espírito a orar algo que é a vontade de Deus e aquilo está desalinhado. Não tem, o Espírito Santo não vai te inspirar a orar coisas contrárias à vontade de Deus. Você está aqui comigo? E, inclusive, eu quero mostrar algo para você aqui antes da gente ler em 2 Coríntios. Está falando sobre quando Josafá, por exemplo, ele vai fazer a mesma oração que Salomão fez. Salomão orou inspirado, mas Josafá orou a palavra. Você está aqui comigo? Então, as duas coisas são inspiração, porque se você ora a palavra, você também está orando algo que um dia foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Porque a palavra foi soprada pelo Espírito. Então, quando você ora a palavra, você está orando a inspiração de Deus, queridos. Quando você diz, Pai, obrigada, porque a tua palavra diz que aquele que começou a boa obra na minha vida é fiel para completar. Eu creio que o Senhor vai completar aquilo que o Senhor começou na minha vida. Você está orando a vontade de Deus e você está orando inspirado, porque essa palavra um dia foi inspirada pelo Espírito Santo e por isso ela está escrita na palavra de Deus. Então nós precisamos aprender a pegar, a orar a palavra, queridos, com convicção da manifestação da vontade de Deus nela. Você está aqui comigo? Aleluia! Eu vou ler 2 Coríntios 3, já, minha gente, já. Espera aí. O Espírito Santo está me lembrando do outro versículo, eu posso ler esse outro texto? Vai lá comigo em 1 João, capítulo 5. Eu não sei se você entendeu o que eu estou dizendo, amados, mas o cerne do que Deus quer falar conosco hoje é que você se veja uma casa ambulante de Deus por onde você passar. Você é aquele que carrega a presença, você é aquele que vai liberar a vontade de Deus através das suas orações, através daquilo que você vai ousar crer e determinar nessa terra. Eu digo uma coisa para você, eu tenho vivido algumas coisas bem ousadas, né? Eu tenho vivido isso que eu estou pregando aqui para você. E eu posso dizer para você que quanto mais ousadia eu tenho de me ver como Deus me vê, mais as coisas acontecem. Mais as minhas orações, elas se manifestam. Mais aquilo que eu tenho orado e declarado, queridos, eu tenho visto acontecer. Nós temos visto na igreja de Petrolina, né, muitas coisas que têm sido ditas ali também serem cumpridas. Por quê? Porque temos a consciência de que somos casa de Deus. Temos a consciência que o Espírito está em nós. E temos a consciência que Deus considera aquilo que nós falamos. Deus considera a sua oração. Deus considera, queridos, que você tem o Espírito para te inspirar a orar. Ele sabe o que Ele colocou aí dentro. Ele sabe o que você carrega. E Ele tem expectativa de que você se mova nisso. Eu vou dizer de novo, Deus tem expectativa de que você se mova nisso. Está lá em 1 João capítulo 5, versículo 14, diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve, em tudo, olha aí, em algumas coisas, em tudo o que pedimos,
sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. E qual é a garantia de que você vai ser ouvido? Quando você ora a vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus? A palavra dele que um dia já foi inspirada. Aquilo que o Espírito Santo te inspira para orar, queridos, não é fora da vontade de Deus. E nem é aquilo que é, vamos dizer assim, que não tem base bíblica para você crer em algo que Deus já falou, que é a vontade dele. Eu vou dar um exemplo para você. Dentro desse texto que eu falei, né? Quando o Espírito Santo diz, inspirando Paulo, que aquele que começou a boa obra na nossa vida é fiel para completar. Eu estava um dia em oração, quando o Senhor me trouxe uma inspiração, enquanto eu orava. E aquela inspiração subiu com uma palavra: continuidade. E aí eu ouvi dentro de mim, continuidade. E aí o Senhor disse: você vai declarar a continuidade do meu plano para a sua vida. Você está aqui comigo, querido? Baseada na vontade de Deus, essa inspiração específica chegou para mim. Baseado num decreto, porque a palavra de Deus, ela é decreto. Fala comigo, a palavra de Deus, ela é um decreto. É uma ordem divina. O que está aqui tem que acontecer, querido. Eu vou dizer de novo, o que está escrito aqui tem que acontecer. Deus, ele não pode mentir. Deus, ele não pode falhar. Agora, nós podemos concordar com Deus a respeito do que está escrito? Porque a Bíblia diz em Amós 3:3, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Então, nós precisamos concordar com o que Deus fala sobre nós, para que isso se manifeste. Amém, gente? Então diga, eu sou casa de oração. Deus está ouvindo a sua oração. E a certeza de que você vai alcançar o que você pediu é se você estiver orando, inspirado pelo Espírito, e orando a palavra que já é inspirada. Diga assim comigo, se eu orar a inspiração do Espírito Santo, e se eu orar a palavra inspirada, é certo. Diga de novo, é certo. Diga pela terceira vez, é certo que vai acontecer. Vai acontecer, querido. Vai se manifestar a palavra do Senhor. Meu Deus do céu. Aleluia, aleluia. Tem algo que eu quero que você leia comigo em 1 de Pedro, capítulo 13. Gente, eu não sei você, mas essa é a visão que eu tenho tido esses dias. O Senhor com os olhos sobre nós, esperando que a igreja ore, para que Ele possa manifestar na terra a vontade dEle. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, meu irmão, Deus está esperando a sua oração ousada. Porque Deus gosta de filho ousado, viu? Deus gosta de filho ousado. Que tem ousadia para orar, que tem ousadia para crer, que tem ousadia para declarar. Então, Ele está esperando a sua oração para que Ele possa manifestar na terra o que você tem desejado. Você não pode ficar de boca calada, meu querido. Olha para a pessoa que está do seu lado de novo e diga assim, meu irmão, tu tem que falar. Tu tem que falar, porque tu é templo do Espírito Santo. Tu carrega a presença, a glória de Deus, tu tem que falar. Eu gosto de dizer, crente oprimido é crente calado. Eu vou dizer de novo, crente oprimido é crente calado. Porque se você está calado é porque você está remoendo os pensamentos que Satanás está aqui, ó, muitas vezes, na sua cabeça. Porque você não tem vigiado muitas vezes a sua mente. Os pensamentos, queridos, se tudo que o diabo tem colocado na sua mente você tem acolhido, isso tem minado a tua fé. E é isso que muitas vezes tem feito as pessoas andarem desanimadas, se esquecendo do que um dia já ouviram. Por quê? Porque não falam das coisas que estão ouvindo. Porque não meditam nas coisas que estão ouvindo. Você não vai praticar aquilo que você não medita e aquilo que você não declara. Meu Deus do céu, alguém pegou o que eu disse aqui? Diga assim comigo, eu preciso meditar e falar para praticar. Porque senão você não vai nem se lembrar. Como é que você vai praticar de uma coisa que você nem se lembra? Você precisa estar meditando e falando da palavra
ora constantemente, para que você tenha, amado, a ousadia, a fé necessária para colocar em ação essa palavra. Então não fique calado, abra a sua boca, fale o que Deus fala sobre você. E quebre todo o pensamento. Sabe, uma das coisas que eu vejo as pessoas hoje não entendendo dentro da igreja, é que muitas vezes as pessoas acham que qualquer pensamento que vem na tua mente, tu tem que acatar aquilo. Ou que aquilo é maior do que você, e você não pode paralisar um pensamento ruim, por exemplo. Gente, você tem um controle da sua mente. Você tem um controle daquilo que você pensa. Você paralisa qualquer pensamento negativo. Vem aqui o pensamento, né? Às vezes a gente mesmo até está imaginando coisa ruim, né? Ou vem um pensamento ruim contra você, dizendo que não vai dar certo, que não vai acontecer, coisas assim. Você precisa paralisar esses pensamentos imediatamente, antes que eles entrem e criem raiz. Você tem que ser rápido, amado. A gente não pode deixar de vigiar os nossos pensamentos. Porque aquilo que você está meditando é o que está alimentando o teu coração. E se você deixar, amados, com que esses pensamentos de incredulidade, religiosos, pensamentos de derrota, pensamentos de, não sou nada, fracasso, você vai se sentir um fracassado e você vai andar como quem é um fracassado. Porque, na verdade, os nossos pensamentos, eles vão determinar as nossas decisões. E, na verdade, é o que vai gerar o que você crê. Porque aquilo que você pensa e medita, vai descer para o teu coração e vai gerar a fé que você tem aí dentro. Se você fica meditando em coisas ruins, você vai começar a crer em coisas ruins. Vocês estão aqui, gente? Então, na verdade, vigia os teus pensamentos. Como? Meditando na palavra, ficando consciente daquilo que tem passado na sua mente. Não deixa a sua cabeça vagar. Você não é Zeca Pagodinho para deixar a vida te levar? Amém, gente? Esse negócio de dizer, deixa a vida me levar, o cabo está só descendo ladeira abaixo. Você está entendendo? Nós precisamos tomar as rédeas da nossa vida, começando com a sua mente. Começando com os seus pensamentos. E aí, queridos, quando você ouve uma palavra como essa, se a sua mente está sendo renovada, você vai ouvir isso vai ser um tijolinho a mais. Mas quando a gente está pensando totalmente o contrário do que a palavra diz, às vezes você está ouvindo a palavra e aquilo, de onde vem isso? Espera aí, deixa eu me situar. Porque estamos alimentando pensamentos contrários. Não estamos meditando no que a palavra diz sobre nós. E aí quando vem a palavra, aquilo parece totalmente diferente da sua realidade. Mas não é. Essa é a sua realidade. Agora, se você não meditar nela, você não vai trazer isso para o seu presente. Porque Deus já disse. Diga comigo, Deus já disse. Fala de novo assim, diga assim comigo. A palavra, eu vou fazer vocês falarem, viu? Vamos lá. A palavra de Deus é decreto. Fala de novo. A palavra de Deus é decreto. Se é decreto, amado, então você não vai invalidar o que está escrito. Porque a única pessoa que pode impedir isso aqui de acontecer na minha própria vida sou eu. E na sua vida é você. Você está aqui comigo? Então diz, Deus ouve a minha oração. É isso que está escrito e é isso que você tem que pensar. Quando você vai orar, o que você tem que pensar? Deus está ouvindo a minha oração. Quando você vai orar, você vai com esse pensamento. Deus está ouvindo a minha oração. Ele ouve a oração que está sendo feita nesta casa. E todo pensamento contrário, você substitui pelo que a palavra diz. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Vamos lá. O que é que está escrito aí? Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Meu Deus do céu. Não, minha gente, pelo amor de Deus. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Você ter a consciência que Deus, os olhos do Senhor estão sobre você, e que os ouvidos dele estão atentos à tua oração. Se isso não te alegrar e te animar, eu não sei mais o que pode te alegrar e te animar. Porque, amados, quando eu penso nisso daqui, e eu medito nisso aqui, e eu começo a pensar, eu estou orando e os olhos do Senhor estão assim, ó.
E os ouvidos do Senhor estão assim, ó. Você está aqui comigo? Isso é sinal de que Ele está atento àquilo que eu estou orando. As minhas palavras não estão passando desapercebidas. E querido, se eu continuar nesse espírito de oração e de fé, eu vou ver as respostas das minhas orações respondidas. Tem coisa melhor do que você ter a experiência de dizer, aconteceu? Não, eu não sei se você tem essa expectativa, mas eu vou, amado, eu estou com essa expectativa para esses dias. Eu vou abrir a minha boca e dizer, aconteceu. Não, eu vou dizer de novo, você vai abrir a sua boca para dizer esses dias, aconteceu. Aquilo que eu orei, aconteceu. Eu contei aqui no Rema, quem está fazendo Rema aqui? Tem alguém que está fazendo Rema? Glória a Deus, algumas pessoas. Eu contei aqui um testemunho sobre, na época quando eu fui para os Estados Unidos, e algo que o Espírito Santo me lembrou. Quando eu estava orando, porque na verdade o meu visto, eu tinha ido com visto de turista e lá eu mudei de status para estudar, fazer o 3º ano do Rema. E aí nessa mudança, houve uma mudança de lei também e acabou que o meu visto foi negado. Só que eu já tinha começado a estudar desde setembro e eu recebi a resposta em dezembro. Então, na verdade, o Rema tinha me permitido começar a estudar, até porque o diretor do Rema, Ted Gregory, já me conhecia, ele me conhecia do Brasil, sabia que eu era professora do Rema, então eles acabaram meio que, pela primeira vez, eu digo que é a primeira e única, ninguém antes nem depois vai viver isso de novo, deixaram eu estudar sem o visto ainda estar nas minhas mãos. Só que isso redundou em algumas coisas, eu tive que vir para o Brasil, de última hora, e queridos, eu não tinha o dinheiro para comprar a passagem, era dezembro, né? As passagens na época estavam R$7.000, só a passagem, fora todas as taxas que eu tinha que pagar, era mais de R$10.000 que eu tinha que ter em mãos, e eu não tinha. E eu lembro que eu estava orando em casa, e o Senhor disse para mim, me peça a minha palavra para que você possa combater o bom combate. E eu lembro que na hora eu nunca tinha tido essa experiência de ouvir o Espírito Santo dizer, me peça o versículo que você vai orar, que você vai declarar. E naquela hora eu disse, Senhor, qual é a palavra? Eu estava orando em línguas quando isso subiu no meu coração. E aí o Espírito Santo falou comigo, os meus olhos passam por toda a terra para se mostrar forte, para com aqueles cujo coração é totalmente meu. Esse texto está no Antigo Testamento, em Crônicas. E eu disse, Senhor, eu vou começar a declarar esse texto. O Senhor vai se mostrar forte. E eu comecei a orar, declarando que o Senhor ia se mostrar forte. E aí, queridos, quando eu fui conversar com o diretor do Rema, ele disse assim, olha, Sani, nós já tivemos casos aqui de alunos que também tiveram a mudança de status negada, mas foram para o seu país e não conseguiram visto para voltar. Então, nosso conselho para você é que você vá levando tudo que você trouxe. Não deixe nada. Só que, queridos, quando você ouve Deus, a coisa muda de figura, porque quando você ouve o Espírito Santo, Ele vai te dizer o que fazer. E no momento que eu estava ali, organizando as minhas malas, o Espírito Santo disse, você vai deixar tudo, e você vai levar a sua menor mala. E na hora que eu ouvi aquilo, eu disse, Senhor, você pode falar um pouquinho mais alto assim, só de novo, para eu ter a certeza que foi o Senhor mesmo que está dizendo. E aí o Senhor disse novamente, leve a sua menor mala. E eu tinha feito o agendamento, na verdade, dinheiro começou a chegar, a gente começou a depositar dinheiro na minha conta, e foi um milagre acontecendo. E eu vim para o Brasil, amados, em dezembro, fiz o agendamento em Brasília. Quando eu cheguei no consulado, que eu fui explicar o meu caso para o rapaz que fica lá na entrada, né, com aqueles telefonezinho, ele disse assim para mim, olha, eu não quero te desanimar não, mas a possibilidade de você voltar é quase zero. E quando ele disse isso, eu disse, olha, na verdade,
Eu estava com 2 números de matrícula, eu não vou ter tempo para explicar isso. Eu disse para ele, olha, eu só quero saber se amanhã eu posso vir fazer a minha entrevista normalmente, dessa maneira, com 2 documentos, que eu só podia ter um. E eu estava com 2 documentos com 2 números diferentes, ainda tinha essa situação. E aí ele disse, na hora, peraí, vou falar com o cônsul. Aí ligou para o cônsul, e aí o cônsul disse, não, pode deixar ela vir. Amados, no outro dia, quando eu cheguei para tirar o meu visto, eu fui com um monte de documento. O Rema dos Estados Unidos abriram no sábado para tirar documento, para mandar documento para mim. Todo mundo se mobilizando para eu voltar, e todo mundo dizendo, rapaz, é muito difícil. É muito difícil. Eu lembro do Ted Gregory te dizer que mandou uma mensagem para a Mama Jane para dizer, ó, a gente está tentando ajudar a Sandy de todo jeito, mas está difícil. E aí, o tempo todo eu declarando, gente, eu vou voltar. E eu deixei as minhas coisas lá e vim com a menor mala, gente. Aquilo que Deus mandou eu fazer, eu obedeci. A inspiração que veio para mim, eu obedeci. E sabe o que aconteceu? Na hora de eu tirar o visto, não sei se você já tirou, quem já tirou visto aqui? Nossa, só uma pessoa que tirou visto aqui, minha gente. Vocês precisam crer para sair de Teresina, viu? Misericórdia. Pelo menos do Brasil e passear lá fora, é bom demais. Mas olha só, quando você vai tirar o visto, é assim. Geralmente eles fazem a entrevista com você, né? Perguntam porque você está querendo ir e muitas coisas, né? Porque eles querem saber se você está querendo ir para ficar ilegal lá. Então eles vão te perguntar, você vai responder só o que te perguntar. E aí, no final, se você é aprovado, eles mandam você colocar a digital e te dão um visto. Se você não é aprovado, eles te dizem na hora e você já leva embora o seu passaporte. Então, na verdade, eu estava ali com aquela monte de papelada para provar, né, por que eu estava querendo ir e tudo mais. A minha matrícula no Rema e tudo mais. Quando eu cheguei diante, agora olha só, qual era o relatório que eu tinha? Impossível. Ninguém, nem o povo do Rema dos Estados Unidos estava crendo que eu ia voltar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Que nem o povo do Rema dos Estados Unidos estava crendo que o negócio ia dar certo. Eu digo, minha gente, vocês ensinam o que mesmo? Fé, faith, fala. Então eu disse, pois eu creio e eu vou voltar. E quando eu cheguei, amados, eu fui declarando. Sabe o que eu fiquei falando? Eu não deixava aquela circunstância ficar crescendo aqui dentro. Eu ficava falando a palavra, obrigada, Senhor, porque você vai se mostrar forte para com a minha vida, porque o meu coração é totalmente teu. Eu vou ver o Senhor se mostrar forte. Eu vou ver o Senhor fazer milagre. E, amado, eu declarando. Quando eu cheguei lá para fazer a entrevista, só para você ter noção, o rapaz que me atendeu um dia antes, ele ficou dentro do escritório para esperar o resultado, porque ele não estava acreditando que eu ia conseguir, mas ele viu que eu estava tão cheio de fé, que ele disse, rapaz, eu quero ver o que vai dar esse negócio dessa menina. E aí, resumindo a história, quando eu cheguei diante do cônsul, ele olhou para a minha cara, amado, nem para fazer uma pergunta, para estar todo, né, vamos dizer assim, para compensar todo aquele esforço. Ele olhou para mim e falou, coloque seu digital aí. Sem me perguntar nada, ele já foi me dando o visto. E ainda depois fez 3 perguntas em inglês, porque o curso é inglês. Fez 3 perguntas em inglês, eu respondi as 3, voltou a falar em português, outra coisa que não acontece. E aí ele olhou para mim e disse assim, bem-vindo aos Estados Unidos. Eu, muito obrigada. Voltei, mas o meu testemunho é conhecido no Rema dos Estados Unidos. As pessoas sabem, Sânia, aquela menina que teve o visto, que foi negado e foi aprovado 15 dias depois. Vocês estão aqui comigo? Eu não sei, amado, o que você está crendo, mas eu sei que o meu Deus não mudou, Ele continua sendo forte. Eu não sei qual é a oração que você tem que colocar diante dele. Eu não sei qual é o milagre que você precisa ver acontecendo na sua vida. Qual é a porta que você precisa ver sendo aberta. Mas eu quero te dizer, você é a casa do Senhor. Os ouvidos dele estão atentos para as tuas orações. E se você orar com convicção, com ousadia, querido, essa casa vai ser cheia da glória de Deus. Essa casa vai falar e Deus vai fazer acontecer. Essa casa. Você está aqui comigo? Olha só, vai comigo lá para 2 Crônicas, por favor. Capítulo 20. Gente, eu já vou terminar, não sei nem que hora termina, mas já está na hora, né? Ninguém me falou quanto tempo, nem disse nada e eu estou indo. Mas vamos terminar.
Oh, Jesus, aleluia. Olha só. 2 Crônicas, capítulo 20. Olha só que coisa maravilhosa. Deus ouviu a oração que Josafá fez, porque ele orou a palavra. Aquilo que Salomão tinha orado, que Deus havia confirmado, ele orou aquela inspiração e olha o que é que vai acontecer. Eu quero que você acompanhe comigo no versículo 14. Aliás, antes do versículo 14, gente, versículo 6. Olha só o que ele vai dizer. O 5, só para você ver Josafá, né? E pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio. Veja que ele vai se colocar naquele lugar. Então, no Antigo Testamento, a oração era feita no templo. Hoje, você é o templo. Você está aqui comigo? Você está entendendo que o Antigo Testamento é a sombra daquilo que viria? Hoje você pode orar e Deus ouve a tua oração. Você não precisa estar geograficamente num lugar, mas aqui era assim. Então ele vai para a casa do Senhor e diante do pátio ele vai orar. E disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel? E não adeste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela, edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Veja que ele está pegando a palavra e dizendo: Senhor, essa oração foi falada, essa oração foi confirmada, e eu oro essa mesma palavra hoje, dizendo: Pai, você disse que seria assim. E sabe o que acontece? Ele continua dizendo que não tinha força, né? No versículo 12: Senhor nosso Deus, porventura não o julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Então Josafá está orando aqui, porque está vindo uma multidão contra ele de exército, milhares de pessoas para destruir ele e Jerusalém. E quando ele começa a orar, amados, ele se levanta diante daquela oração, e sabe, ele coloca a confiança naquilo que foi orado. Sabe, não adianta você orar se você não está confiando na sua própria oração. Eu vou dizer de novo, não adianta você orar se você não está confiando na sua oração. Você não está confiando que Deus está ouvindo? Você não está confiando que Deus vai responder? Não vai funcionar. Mas se você colocar fé, confiança na palavra que diz que Deus ouve as tuas orações, você vai ver as suas orações respondidas. E aí a gente vai ver que vai acontecer algo no versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Então, queridos, quando você está orando a palavra, você está orando aquilo que um dia foi inspirado pelo Espírito, o próprio Espírito vai se levantar para falar a resposta da oração. E ele vai se levantar onde? Ele está dentro de mim, ele está dentro de você, ele vai se levantar dentro de você, com inspiração, com palavra, com direcionamento, com instrução, com aquilo que você precisa fazer. Você está aqui comigo? E ele se levanta sobre Jaziel, porque antes vinha sobre, agora está dentro de você, e disse: dai ouvidos todos Judá e vós moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto. Nessa batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, posicionai-vos, né? Ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhe ao encontro, porque o Senhor será convosco.
Vou dizer de novo, não temais e nem vos assusteis. Amado, eu não sei o que está vindo contra você. Não temais e não vos assusteis. O Senhor é com você. E a Bíblia diz que Josafá se prostrou com o rosto em terra. E sabe o que aconteceu? Eles começaram a adorar a Deus por causa dessa palavra. Eles começaram a se regozijar por causa dessa palavra. Eles começaram a declarar que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. E eles foram diante do campo da batalha adorando o Senhor. E a Bíblia diz que enquanto eles adoravam por causa da palavra que tinham recebido, a Bíblia diz que o Senhor começou a colocar emboscadas e os inimigos começaram a se destruir. E sabe o que aconteceu? Deus ouviu a oração, o livramento chegou. Mas quando o Espírito Santo, ele se levanta, querido, para trazer respostas, não só livramento chega, mas recompensa também. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que eles, na verdade, não tinham nenhuma expectativa de que riquezas iam chegar. Mas Deus não só deu o livramento, não só deu a resposta da oração, mas Deus também trouxe riquezas. Deus trouxe dupla honra para eles. Aquilo que era afronta, aquilo que tinha vindo para destruí-los, agora Deus está trazendo acréscimos. Porque eles foram lá pegar os despojos daqueles homens que eram todos mortos. Porque Deus deu a vitória para os inimigos. Contra os inimigos, não para os inimigos, contra os inimigos. Então, na verdade, o que eu quero dizer isso para você? Trazendo isso como uma sombra para nós hoje. Querido, Deus, Ele não só quer ouvir a tua oração, quer responder a tua oração. A Bíblia diz que Ele faz além do que você pede, pensa ou imagina. Eu vou dizer de novo, Deus, se Ele faz além, Ele faz o que você está pedindo. Não, eu vou dizer de novo, se Ele faz além, Ele faz o que você está pedindo. E Ele vai fazer além do que você está pedindo. Que é o quê? A recompensa, a fidelidade, a honra. A Bíblia diz, queridos, que eles começaram, olha só, versículo 25. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os seus despojos e acharam entre eles riquezas, cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos. Tomaram para si tanto que não podiam levar. 3 dias saquearam o despojo porque era muito. Sabe o que é isso? É você colocar a sua confiança no Senhor. É você celebrar a palavra que Ele está trazendo para você. É você se alegrar com o que Ele está dizendo, querido. E quando você faz isso, a Bíblia diz que o Senhor mesmo, o Espírito Santo, Ele levanta dentro de você. Ele diz o que você precisa fazer e a vitória é garantida. Aleluia. Você pode ficar de pé aí no seu lugar? Oh, glória a Deus. Obrigada, Senhor, por tempo de acréscimos, de riquezas, oh Pai, de abundância, de dupla honra. Oh Senhor, obrigada, Pai, porque tem um povo nesse lugar disposto a se alegrar na Tua palavra, Pai. Nós somos essa casa, nós somos a casa onde o Senhor habita hoje. Obrigada, Pai. Você pode levantar as suas mãos e orar ao Senhor. Agradeça ao Senhor por essa palavra, querido. Obrigada, Senhor, porque hoje o Senhor iluminou os nossos olhos, para que nós possamos despertar, Senhor, para uma vida de oração, crendo, Senhor, que aquilo que nós falamos, a oração que nós como casa fazemos ao Senhor, nenhuma das nossas palavras cairão por terra, nenhuma das nossas palavras ficarão sem resposta. Obrigada, Pai. Você pode orar ao Senhor nessa tarde, dizer a Ele, obrigada, Pai. Obrigada porque a Tua palavra trouxe fé ao meu coração hoje. Querido, não importa, às vezes você já fez alguma oração que não funcionou. Talvez você pense, mas eu já vi gente orar e não acontecer. Não medita no que não deu certo. Medita no que Deus está trazendo como inspiração para a tua vida nessa tarde. Se você crer, você vai ver acontecer na sua vida. Se você crer, você vai ver, queridos, aquilo que você está orando e declarando sendo uma realidade diante dos seus olhos. Sabe, aquele que o seu testemunho vai encorajar outras pessoas. O seu testemunho vai ser conhecido em outros lugares, até em outras nações, como hoje eu posso dizer. Coisas que o Senhor vai fazer para você será conhecida em outros lugares e por outros povos, porque Ele é fiel, porque Ele é bom.
Que o seu coração nessa tarde se regozije. Se regozije na palavra do Senhor. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra. Eu quero te agradecer, Senhor, por essa confiança, Pai, porque nós podemos orar e é certo que o Senhor nos ouve. E nós podemos orar com ousadia, nós podemos orar com determinação, nós podemos orar com a certeza de que o Teu Espírito está em nós para fazer acontecer essa palavra, para liberar o poder do Senhor e fazer com que a palavra seja uma realidade nas nossas vidas. Você pode fazer a sua oração nessa tarde? O que você estava precisando? O que você precisa orar? Qual é a palavra, querido? Aproveita essa atmosfera. Aproveita essa unção que está liberada sobre você nessa tarde, para facilitar esse momento. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já está inspirando o seu coração. E aquilo que Ele trouxer, fale. Abra a sua boca. Obrigada, Pai, pela continuidade do Teu plano na minha vida. Obrigada, Pai, porque você vai continuar fazendo. A próxima estação é uma realidade na minha vida. Obrigada, Pai, porque tudo aquilo que o diabo tentou paralisar, impedir de acontecer, ele não tem autoridade. Eu dou uma voz de comando agora e digo: todos os intentos do diabo contra a minha vida sejam paralisados em nome de Jesus. Contra a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Eu declaro que toda resistência do inferno sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, querido, sobre o seu ministério, caia por terra em nome de Jesus. E o Senhor vai ser glorificado na sua vida, nesta casa que é você. Nesta casa que é você, nesse templo, mas na sua vida, o Senhor vai ser glorificado. Obrigada, Senhor, nós te engrandecemos, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por uma semana de respostas. Obrigada pela dupla honra na vida dos teus filhos, na vida daqueles que foram envergonhados, Pai, por tanto tempo. Satanás resistindo, Satanás tentando impedir, mas chega o dia em que a tua resposta chega. E quem é envergonhado é o inimigo. Quem é envergonhado é aquele que tentou nos parar. Quem é envergonhado é aquele que tentou dizer que não iria acontecer. Mas os nossos inimigos serão desbaratados. E eu declaro essa semana, Satanás vai ser confundido. Deus vai confundir os teus inimigos, querido. Nesses dias, aquilo que o diabo pensava que tinha vencido, aquilo que o diabo pensava não vai dar certo, ela não vai conseguir, Deus vai mostrar para ele que você vai conseguir. Porque a tua confiança está na palavra, a tua confiança está no Espírito, e aquilo que a tua boca proferir será decreto, em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor é bom. Você foi alcançado essa tarde? Glória a Deus. Eu queria fazer um convite especial. De repente nós temos alguém aqui que ainda não fez uma aliança com o Senhor. Eu queria dedicar esse tempo a você. Eu queria fazer a você o convite mais especial da sua vida. O convite de receber Jesus como o Senhor da sua vida. Isso vai mudar a sua eternidade. Esse é um presente de Deus em Cristo para mim e para você. Mas é necessário que a gente diga sim a esse presente. Isso não se trata de religião, isso não se trata de uma placa, de uma denominação, mas isso trata-se daquilo que o Senhor fez em Cristo, que você precisa receber por meio de um sim, crendo com o seu coração. Fazemos uma confissão e isso muda a nossa eternidade. Talvez você esteja aí e talvez você pense que veio a convite de alguém, ou talvez você já esteja aqui ouvindo para a igreja há um tempo, ouvindo a palavra, talvez você já ouviu esse convite. Mas eu quero dizer a você, não resista ao Senhor. Ele tem te conduzido, Ele tem te dado oportunidades. De fato, esse é o melhor convite que nós podemos receber. Alguém está aqui essa tarde e deseja receber Jesus como o Senhor da sua vida?
Se você está aqui e deseja fazer isso essa tarde, pode levantar sua mão, nós vamos orar por você, nós vamos orar com você, vamos te conduzir nesse momento tão especial na vida de um ser humano. O momento mais especial para nós. Todos salvos? Talvez você já tenha tomado essa decisão, feito essa confissão em outro momento, mas você percebe que esfriou, que se afastou dos caminhos, que está distante ou que esteve distante, mas que hoje à tarde você decide voltar ao Senhor, se reconciliar com Ele. Se você quer tomar essa decisão também, você pode vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Deus não está com raiva de você, pelo contrário, Ele está te aguardando. Ele preparou essa tarde exatamente para isso. Mas isso também parte de um sim que nós devemos dar a Ele. Alguém deseja se reconciliar com o Senhor essa tarde? Todos salvos? Talvez você já seja crente, mas ainda não é batizado no Espírito Santo. Eu quero te dizer que isso é para os nossos tempos e isso é para você. Não é para um grupo seleto. É para os filhos. E o Senhor disponibilizou essa ferramenta poderosa para você desfrutar nessa terra. Se você está aqui e ainda não é batizado no Espírito Santo, nós temos uma equipe que vai te conduzir a uma sala, vai ser algo rápido, mas eles vão te instruir e você vai sair daqui cheio, orando em outras línguas ainda essa tarde, em nome de Jesus. Alguém deseja ser batizado no Espírito Santo, com a evidência bíblica de orar em outras línguas? Todos cheios? Amém. Glória a Deus. Alguém chegou com algum sintoma de enfermidade, deseja receber cura, ser curado essa tarde? De fato, o Senhor já disponibilizou para isso para nós em Cristo Jesus, naquela cruz. O preço já foi completamente pago. Então você não precisa carregar esse diagnóstico, esse peso, essa dor. Você só precisa crer naquilo que Cristo fez e receber. Se você está aqui, nós vamos orar por você, nós vamos impor as mãos. Você vai sair daqui essa tarde completamente livre dessa dor, em nome de Jesus. Todos curados? Graças a Deus. Todos salvos, todos cheios, todos curados. Então eu queria aproveitar aqui e fazer algumas indicações literárias bem rápido para você, dentro disso que a Sani ministrou para a gente essa tarde de forma tão excelente. Eu quero indicar esse livro do irmão Reagan, A Oração que Prevalece para a Paz. São 26 lições sobre a oração que você pode aprender e ser edificado. E esses livros estão lá no nosso Verbo Shop ao final. Você pode passar e adquiri-los. Não só esse, mas vários outros também que falam sobre esse tema, sobre esse assunto. O Espírito dentro de nós e o Espírito sobre nós. Esse livro fala sobre a dupla obra do Espírito Santo no cristão. Então você pode lê-lo e adquirir, lê-lo e aprender um pouco mais sobre isso. Quando Jesus ora através de você, então esses livros são livros que vão de fato te ajudar nesse conhecimento que é maravilhoso. Amém, gente? O nosso Verbo Café também está funcionando a todo vapor, tem algo especial preparado para você, tá certo? As matrículas do Rema estão abertas, como eu falei no começo, vai lá, faz a sua matrícula. Você também pode ofertar na vida de pessoas, uma matrícula ou meia matrícula, não sei, mas você pode ser resposta de oração para alguém que está crendo na sua matrícula. Você pode passar ao final e também ter esse momento, né, ofertar na vida de alguém que talvez você nem saiba quem é, mas você pode ser essa resposta. Amém, gente? Tudo certo? A Sani ministrará daqui a pouco também no nosso terceiro culto. Vai ser um tempo maravilhoso. Uma semana abençoada para você, próspera, cheia de boas notícias, em nome de Jesus. Amém.